Seja muito bem-vindo ao PIBcast, o podcast da Primeira Igreja Batista de Minas Gerais, em Ipanema. Aqui, fé, palavra e vida cristã se encontram. Prepare seu coração, o episódio de hoje já vai começar. Bom dia, querido ouvinte, querido amigo, irmão em Cristo Jesus. Eu sou o pastor José Dito, junto com o pastor Fernando, nós conduzimos a Igreja Batista, a Primeira Igreja Batista de Minas Gerais, aqui em Ipanema, no caminho do céu. Nós estamos aqui começando o nosso PIBcast nessa sexta-feira e nós estamos acompanhados aqui do futuro seminarista Assoir, né? Queria que você desse aí, Assoir, uma saudação pro pessoal de casa, um bom dia, e também acompanhados aqui do seminarista Tiago, que também vai fazer a sua saudação, e o Tiago vai orar pra gente começar esse programa de hoje. Como é que tá, Assoir? Tudo bem? Glória a Deus, pastor. Tudo bem, graças ao bom Deus. Eu gostaria de estender nosso abraço também a todos os nossos ouvintes, os nossos irmãos que estão nos acompanhando aí também da Primeira Igreja Batista aqui em Ipanema. Uma satisfação, uma honra muito grande estar com os irmãos aqui nessa manhã. E que o Espírito Santo de Deus esteja falando com você, onde quer que você esteja nessa hora. Você que está nos acompanhando, às vezes no seu automóvel, você que nos ouve através do seu celular, do seu computador, você que está no seu trabalho, na sua casa, que nesse momento o Senhor ele possa encontrar morada permanente no seu coração, na sua vida, no nome de Jesus, e que você seja abençoado através dessa programação. Amém. Seminarista Tiago, bom dia, querido. Bom dia, pastor Dito, bom dia, Assoir, bom dia, Felipe, tudo bem? Bom dia, querido ouvinte, é um prazer novamente nessa sexta-feira estar aqui, podendo conversar um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Espero que seja um momento edificante para todos nós e para você também, ouvinte. Vamos falar com o Senhor? Feche seus olhos. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado por esse dia. Te agradecemos, ó Pai, por essa manhã maravilhosa, ó Pai, que temos o privilégio de estar aqui mais uma vez, compartilhando mais do amor do Senhor, através desse bate-papo que tem sido tão proveitoso, tão sadio, não só para as nossas vidas, mas para a vida de todos os nossos ouvintes. Te pedimos mais uma vez, ó Deus, que o Senhor abra os nossos corações e que eles possam receber essa semente da Tua Palavra e encontrar um lugar de fértil, um lugar onde que ela possa crescer e dar muitos frutos, não somente nas nossas vidas, mas na vida de todas as pessoas das quais nós nos relacionamos. Muito obrigado por tudo, é minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, nós queremos mandar um abraço já de cara aí pro Natal. Natal mandou uma foto aqui, tá na estrada em direção a Ipatinga, mas já está sintonizado aí na 87.9 FM. Obrigado, Natal, pela sua participação. Roberto aí do AIS também. Que Deus te abençoe, Roberto. Tá sempre ligado com a gente aí. A irmã Maria do Vazindo, que Deus abençoe sua vida, irmã Maria. Saúde, que Deus restaure aí as suas forças em breve, para você estar de pé firme com a gente aí, tá bom, minha irmã? Queridos, o nosso PIBcast de hoje vai tratar sobre o seguinte tema: seguir a Jesus é tudo ou nada. Seguir a Jesus é tudo ou nada. E o texto que nós vamos usar de base aqui para nossa conversa está em Lucas capítulo 14, versículo 33. Nós vamos explorar aqui os versículos anteriores, mas o que vai servir de norte para nossa conversa aqui hoje é Lucas 14, versículo 33. Eu estou usando aqui a Nova Almeida atualizada, que diz assim: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Lerei novamente, Lucas 14, versículo 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vamos começar então. Seminarista Tiago, eu queria que você abordasse para a gente aí, num aspecto introdutório, quem lê entenda, o que você pensa sobre esse texto, sobre esse tema, né? Com Jesus é tudo ou nada. Dá para seguir a Jesus meia boca, como a gente diz por aí, Tiago? Mais ou menos, né?
um pé na igreja, outro pé no mundo, ou esse texto ele diz exatamente o que esse tema está trazendo para nós? Com Jesus é tudo ou nada, ou vai ou não vai. Como é que você pensa sobre isso aí? Pois é um tema polêmico, né? E talvez ele vai bater de frente com muitas pessoas, muitos conceitos, porque bateu de frente comigo. Com certeza ao ler esse texto, e toda vez que a gente volta nele, ele fala, né, muito claramente essa proposta aqui que Jesus coloca, né? Então, assim, é muito sério, pastor Dito, o preço de seguir a Cristo, né? Jesus nunca fez nenhum tipo de concessão quando ele disse e chamou as pessoas para caminharem junto com ele. Ele nunca deu margem para poder você conciliar várias coisas ao mesmo tempo e ao mesmo tempo também ser um discípulo, né? Eu vejo como uma aberração, a palavra é essa, uma aberração, a tentativa nossa, e falha a tentativa, de sermos cristãos sem sermos discípulos. Eu acho que essas duas coisas, elas têm que se andar muito unidas, uma para ser a primeira, automaticamente você tem que ser a segunda, porque senão a gente vai ser só o cristão nominal, só no nome, só o cristão ali, como o pastor Fernando gosta muito de dizer, né, performático, né? E então, assim, quando Jesus nesse texto, ele de forma muito direta, muito clara, né, muito objetiva, sem fazer rodeios aqui, ele coloca as condições aqui para segui-lo, para ser seu discípulo, ele dá um choque de realidade, e eu creio que nesse contexto ele desanima uma grande, avassaladora maioria que estava ali junto dele, e não pode ser diferente nos dias de hoje, né? A minha preocupação, principalmente quando eu estava lendo esse texto e estudando sobre ele, é justamente como nós temos pregado sobre esse assunto, não só nos púlpitos, mas nas escolas na escola dominical, quem participa de célula, no nosso dia a dia, na nossa própria vida, na nossa família. Qual tipo de exigência nós temos? Não que nós estamos colocando as exigências, mas como nós estamos pautados pela Bíblia, pela palavra, quais são as exigências para poder ser discípulo que nós estamos passando às outras pessoas? Porque nós vemos uma adesão muito grande de pessoas à igreja hoje, né? Segundo os dados do IBGE recente, né, a população evangélica cresceu absurdamente. Existem cidades, e aqui muito próximo a nós, que tem uma população majoritariamente evangélica. Mas isso acende um alerta. Qual tipo de cristão realmente está dentro desse contexto? Que influência prática isso está gerando? Faz muita diferença na nação, né? Exato. Açoí, o contexto desse versículo 33 aí de Lucas 14, Jesus vai usar 3 imagens, né? Jesus é um mestre por excelência, e ele gosta de usar imagens para elucidar, né, a nossa mente, para trazer luz na nossa mente. Ele usa a figura da cruz. Quem quiser me seguir tem que tomar a cruz, né, e ir após mim. E ele usa também 2 figuras aí de uma construção de uma torre. Olha, a pessoa que quer me seguir precisa sentar e calcular o preço, os recursos que tem para disponibilizar para essa obra, né? E ele usa essa analogia aí de alguém que vai construir, não calculou, e depois vai ser até zombado, né, por não ter dado conta daquela obra. Isso mesmo. E ele usa a figura também de um rei que sai para batalhar e que e precisa calcular se tem exército suficiente para vencer aquela guerra ou não, senão vai ser derrotado. É o contexto aí do versículo que a gente leu. O que Jesus tem em mente, Açoí, quando ele fala sobre carregar a cruz, por exemplo? Então, pastor, quando nós analisamos esse texto, até o que veio anterior, que é o da grande ceia, Jesus ele já estava deixando muito claro que aqueles que participam dessa chamada espiritual, eles estão recebendo uma honraria muito grande da parte de Deus para estarem junto com ele. E as pessoas que são representadas até na parábola da grande ceia são pessoas que estavam nos seus afazeres, um comprou uma junta de boi, outro foi casar, e o outro foi experimentar um campo, e recusaram aquela chamada. E o Senhor daquela parábola, ele ficou irado e chamou as pessoas, os mancos, aqueles que estavam jogados à margem da sociedade, e os chamou para aquela grande festa, aquela grande ceia, para que a casa ela ficasse cheia, né? Então nós vemos aqui a importância
do que Jesus já estava introduzindo para que aquela multidão pudesse entender. Então, quando Jesus ele fala que aquele que tem que ir segui-lo realmente tem que tomar a sua cruz e ser determinado, renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, ele já estava falando que a pessoa com todos os desafios, as imperfeições, as dificuldades, ele deveria carregar mesmo com toda essa bagagem consigo mesmo e não olhando para trás, colocando seus olhos firmes em Jesus para continuar na caminhada mesmo dessa forma. Então o Senhor ele estava mostrando ali, dentro dessa alegoria, a necessidade de caminhar com Cristo e levar consigo também os seus fardos, levar consigo as suas dificuldades, as suas limitações, mas permanecer fiel e renunciar a si mesmo. Açoí, para o nosso ouvinte, o nosso irmão em Cristo, ficar bem inteirado, né, do que Jesus quis dizer, o que seria carregar a cruz naquele contexto? E o que você aplicaria hoje dessa figura de linguagem? Nós não temos mais esse tipo de penalização, sim, né? Sim. Hoje eu acredito que raramente em alguma nação deva existir, se existir, mas o que Jesus tem em mente em dizer, olha, ir atrás de mim é colocar uma cruz nas costas e ir para o Calvário. Naquela época, para você, querido ouvinte que não sabe, a crucificação era uma das piores mortes, se não fosse a pior condenação que as pessoas tinham naquela época, né? A crucificação, quem era crucificado era tido por amaldiçoado, maldito de Deus. E ele carregava toda aquela cruz com muito suor, com muito esforço, até que chegasse no local da crucificação para ser pendurado. E seguir ao Senhor também, né? No caso aqui, como nós estamos vendo nessa alegoria, é realmente uma perseverança na caminhada, levando os seus fardos, levando as suas imperfeições e as suas dificuldades e renunciar àquilo que você acha que é ou que não é, mas manter os olhos firmes no Senhor até o final da caminhada, mesmo que esteja sendo árdua, penosa, às vezes a pessoa acha que está bem pesada, mas é uma renúncia que o Senhor Jesus realmente, ele diz, ele afirma que é necessário que nós façamos para alcançarmos esse tão glorioso prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Tiago, então, segundo o Açoí está dizendo aí, Jesus está deixando claro que vai ter sofrimento no caminho, é isso? Contradizendo totalmente essa teologia da prosperidade que a gente ouve aí, teologia dos treinadores, né, dos coachings, de que Jesus vem para resolver todos os nossos problemas e você nunca mais vai sofrer. Como é que fica isso aí? Existe mesmo tanto sofrimento assim no Evangelho, numa vida de renúncia, de fidelidade ao Senhor? Ou tem também coisa boa? O que Jesus está querendo dizer aí? Não, coisa boa, isso aí tem, só que depende do ponto de vista, né? Depende do seu ponto de vista. Você tocou num ponto muito interessante, né? Quando tá falando da cruz aqui, que o senhor perguntou para ele, né? E pegando esse gancho da pergunta, nós trabalhamos pela lei do mínimo esforço. Né, o evangelho hoje está sendo vendido dessa forma, né? O mínimo esforço. O que eu preciso para poder ir para o céu? Né? Simplesmente essa é a pergunta muito básica. Aí ela vai se ramificando para vários braços, né? Até onde eu posso ir e o que eu preciso fazer para poder conquistar o meu lugar no céu, né? Se eu começo a compreender que determinadas coisas eu posso continuar fazendo e na minha cabeça eu ainda assim vou para o céu, eu continuo fazendo, eu não preciso me esforçar, né? Isso aí falou sobre a cruz, sobre ali pagar o preço, né? O se sacrificar, né? É um tipo de teologia que não cai muito na graça da população, né? Do povo comum. Por quê? Porque realmente implica um esforço maior e que implica renúncia, implica dor, implica sofrimento muitas das vezes. Sofrimento por quê? Porque nós estamos matando aquilo que nós mesmos somos, né? Nosso ego, o nosso querer, a nossa vontade. E Jesus nos confronta, não só nesse texto, né? Em todos os momentos, exatamente isso. Nós matarmos a nós mesmos. Paulo vai falar muito sobre isso também, né? E em favor, né? Por amor a Cristo.
E esse sofrimento, mesmo que ele produza um sofrimento de início, o benefício, aí sim, agora nós vamos falar de coisas boas, né? O benefício que ela produz, que ela gera, é infinitamente maior perto do sofrimento que nós cremos que talvez vamos passar por poder seguir a Cristo com totalidade das nossas vidas, né? Nós estamos falando, se nós pegarmos de um aspecto maior para o menor, vamos assim dizer, né? Nosso ápice do gozo aqui, do prazer, é estar com Cristo na eternidade. Se nós pensarmos dessa forma, só aí já não precisa nem ter mais conversa, o programa acabou. Não tem mais o que falar, né? Tem aquela analogia da corda, tem um pregador, Francis Chan, né? Ele faz essa analogia da corda ali, que nosso tempo em terra, ele é uma fração pequeníssima, né? Minúscula, insignificante. Comparado à eternidade. Né? Então, assim, o prêmio de tudo isso é a eternidade, ao outro lado da corda, aquela corda infinita, que ela não tem fim, comparado ao nosso sofrimento talvez terreno aqui, que é muito pequeno, muito pouco tempo. Só que nós não conseguimos visualizar exatamente as palavras de Jesus no que ele quis dizer profundamente aqui, né? Então nós vamos pela lei do mínimo esforço. Se a vida que ela exige de mim um sacrifício, uma renúncia, eu acho que eu só tenho ela para poder viver. A gente fala muito isso, né? Eu só tenho ela para viver, então eu não posso gastar e perder ela para poder seguir um mestre que eu nem sei se vai estar lá, talvez lá no final do jogo, né? Então, se eu perder aqui, perdi, eu tenho que aproveitar. E isso é um problema, porque não é assim. Só que seria o que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 8, salvo engano, né? Que os sofrimentos desse tempo presente, sim, né, não são para comparar com a glória que há de vir, né? Que há de ser revelada em nós. Então Jesus está chamando o povo aí a uma escolha. Seria isso? Olha, vocês podem sofrer comigo por um tempo, sim, e viver felizes a eternidade toda, ou vocês podem escolher não sofrer comigo durante um breve período de tempo e sofrer a eternidade toda, seria isso? E outra, né, por mais que nós estamos falando nesses termos, né, e está correto, né, está corretíssimo, né, para mim eu creio que esse raciocínio está correto, o estar com Cristo, sofrer com Cristo aqui, não é necessariamente o tempo todo sofrer, porque para o cristão, o verdadeiro cristão, vamos melhorar essa fala, o verdadeiro discípulo de Cristo, né, ele também desfruta da presença, né, do mestre, mesmo no período de sofrimento, e isso já para nós já começa a mudar a percepção daquilo que a gente entendeu no começo que era sofrimento, né, e já começar a desfrutar das benesses da eternidade aqui na terra, já é algo maravilhoso. Beleza, Tiago, você tocou num assunto então aí que vai ser o nosso norte aqui. Que sofrimento é esse, né? Mas já sou aí, como eu havia falado no bloco anterior, o sofrimento que Jesus está dizendo aí, a cruz, e ele vai dizer no versículo 33 sobre renúncia, né? Sim, renúncia. Seria esse o sofrimento que nós passamos por ser discípulos de Jesus, ter que renunciar, isso realmente dói. Porque às vezes quando a gente fala sofrimento, parece que vem para Jesus e vai ser espancado todo dia, né? Misericórdia. Não é esse o sofrimento, exatamente, né? Não é esse. O crente passa por luta como qualquer um, enfermidades e tal. Mas essa renúncia, eu queria que você começasse a falar, daqui a pouco o Tiago também vai falar, sobre esse sofrer de renunciar, abrir mão. Então, a renúncia, até o termo renunciar, ele significa desistir voluntariamente de algo. Uau! Olha só, é forte. Você está desistindo voluntariamente, está entregando os pontos, fala, agora para mim até aqui já deu e está nas mãos realmente do Senhor. Querido ouvinte, você que com certeza já foi em algum culto alguma vez na sua vida, no momento do apelo que o pastor está ministrando a palavra, ele pergunta muitas vezes, você quer entregar a sua vida a Jesus? Já parou para pensar o que é entregar a vida? É entregar a vida mesmo, meu querido. É abrir mão do seu eu, das suas vontades, você vai estar desistindo
de colocar as mãos no volante e falar: Jesus, agora é o Senhor é quem conduz a minha trajetória. E a gente isso de certa forma é terrível, né? Porque para muitos é um sofrimento grande. É um sofrimento grande. Que gosta, como você disse, de estar com a mão no volante ali, com a mão no volante. A gente estava até conversando em off aqui a respeito disso, né? Nós, seres humanos, nós temos esse péssimo hábito de querermos ter o controle de tudo a todo momento. E quando nós abrimos mão de nós mesmos, da nossa razão, do nosso ego, isso vai tirando de dentro de nós algo que está realmente muito entranhado. Às vezes você foi criado de alguma forma e quando você vem para o Senhor, você vai ter que abrir mão daquilo que você passou, às vezes, uma vida inteira de entendimento, mas agora disposto a entender que o Espírito Santo ele vai começar a fazer um trabalho de renovação na sua mente. Você tocou num assunto sério, né, Soí? Porque como você abordou, Lucas 14 é um jantar, né? Isso. Jesus está falando isso tudo aí no jantar, na casa de um dos principais fariseus. Está lá em Lucas 14, versículo 1. E ali ele ensinou um monte de coisa, inclusive esse texto que a gente está lendo agora, que é a conclusão do assunto durante aquele jantar. É possível, então, uma pessoa ser religiosa, como aqueles fariseus, estar há muito tempo, né, servindo, entre aspas, ao Senhor e não ter renunciado? Infelizmente, né? Infelizmente é possível. E a religiosidade entranhada no coração, nas mentes das pessoas, infelizmente ela causa essa cegueira, e uma cegueira espiritual. Pedro, ele vai dizer na sua primeira carta, eu acho esse texto muito bom para essa aplicação, capítulo 18, ele fala o seguinte: vocês não foram resgatados da vossa vã maneira de viver com coisas corruptíveis como prata e ouro, que por tradição vocês receberam dos pais de vocês. Então aqui a gente já está pegando essa parte de... Repete a referência, eu acho que você teve um pequeno equívoco aí. É 1 Pedro 1, de 18 a 19. Capítulo 1, versículo 18. Isso, 1 Pedro 1, de 18 a 19. Que ele diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver que receberam por tradição dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, o que nos salva não é a nossa história, a nossa cultura, aquilo que está entranhado em nós, mas é entregar a vida a Cristo de maneira que Ele conduza, né, Soí? Justamente. Perfeito. Tiago, ainda sobre essa questão da renúncia, como esse sofrer, né? Porque quando Cristo toma a cruz, Ele renuncia, né? Ele abre mão ali da sua prerrogativa de Deus. Filipenses 2 vai falar sobre isso aí, que nós chamamos de kenosis, né? O autoesvaziamento de Cristo, e escolheu passar toda aquela luta ali, todo aquele sofrimento para fazer a vontade de Deus. Eu queria que você falasse da cruz como sendo fazer a vontade de Deus. Tem pessoas que confundem, né, Tiago? Meu marido é minha cruz, a minha mulher é minha cruz, essa mulher que Deus me deu é minha cruz, esse filho que está desobediente é minha cruz, trabalho difícil é minha cruz. Seria isso cruz, ou cruz é renúncia? Cruz é abrir mão da própria vontade para fazer a vontade de Deus? Tem uma palavra também que a gente pode agregar a essa conversa e a esse questionamento, que juntamente com cruz e renúncia, obediência, né? Com Jesus, você usou o exemplo que Jesus, em Filipenses 2 ali, fala sobre a kenosis. Aliás, não dá muito spoiler. Não, eu não vou falar. É o sermão de domingo. Exato, eu não vou falar porque eu pensei nisso agora. Me veio um raciocínio que eu falei, não, vou guardar pra mim, porque... Mas é brincadeira, fala aí que vai enriquecer. Não, tô brincando. Mas eu quero dizer o seguinte, meu querido. Quando nós falamos sobre renúncia, nós falamos sobre obediência, né? E Jesus mostrou para nós claramente a obediência do começo ao fim, né? Desde ali, quando você pega o texto de Filipenses 2, que vai falar do seu esvaziamento, de se submeter a essa condição e ir até o final, né? Porque uma coisa é você começar, né, obedecendo e desistir no meio do caminho. Na condição na qual Jesus iria
passar, né, por toda aquela circunstância, era muito mais conveniente, prático e sensato, dependendo do ponto de vista que você analisar, desistir, né, deixar de obedecer. Mas renúncia é justamente isso, obedecer ao mestre, ao Senhor, sem questionar, e dependente do caminho da qual nós estamos seguindo, para onde nós estamos indo, porque confiados que quem assumiu direção, como a Soí disse agora, está plenamente ciente do final do destino que a gente vai chegar. E isso é muito difícil, muitas das vezes, para nós, porque esse autocontrole que a gente, né, o ser humano tem, né? Você vai ver isso não só, a gente fala de nós mesmos, né? Mas se você voltar para as páginas da Bíblia, você vai ver homens, servos ali do Senhor, em vez ou outra, titubeando, vacilando, quanto à questão da obediência em determinados momentos, ou outras pessoas mais. Nós vamos ver ali, por exemplo, Saul, durante um momento, né, de descuido ali, seu ali na questão da obediência, ele vai, né, fazer às vezes do sacerdote ali, isso, e vai, no off aqui, o Soí falou, esqueci que não tem microfone para ele aqui, né, mas ele vai fazer a expiação da oferta ali, né, no lugar de Samuel, e toma uma atitude totalmente precipitada, né? Então, assim, essa falta de controle nosso em obedecer, às vezes é a nossa ruína, na questão espiritual. E isso dói, igual a gente tá falando aqui da cruz, né, do sofrimento, isso dói porque mexe diretamente com o que é mais interno nosso. Então, quando Jesus vai aqui nesse texto de Lucas, que nós estamos lendo aqui com os irmãos, que fala sobre deixar pai e mãe, sobre renunciar a todas as coisas por amor a Ele, para segui-lo, nós estamos falando de coisas que nascem dentro do nosso coração, estão lá dentro, são muito mais complexas e profundas do que aquilo que é externo, né? Ele usa essa figura aqui mesmo de deixar, né, a família, deixar os pais, para ilustrar que a prioridade não são essas coisas. Não quer dizer que elas não sejam importantes na vida de qualquer pessoa, mas elas não são as mais importantes. Tiago, ainda nesse assunto do sofrimento, né, que envolve a renúncia, abrir mão não é fácil. Abrir mão do que a gente acha que sabe, para deixar que Cristo nos oriente. Vou dar um exemplo prático aqui para a gente conversar. A nossa vontade humana é não perdoar. Sim. Perdão é espiritual, certo? Então Jesus fala, olha, vocês têm que perdoar até para receberem perdão. Então, segundo ele, eu preciso renunciar à minha justiça própria, ok? Estou dando exemplos práticos aqui para a gente elucidar a nossa conversa. Vamos supor que a pessoa diga assim, não, é muito sofrimento. É uma cruz. A gente usa muito essa expressão. Tem que perdoar alguém que eu acho que não merece perdão, né? Há parênteses aí, querido ouvinte, ninguém merece perdão, nem você, né? Ninguém. Mas então Jesus falou, você tem que perdoar para ser perdoado. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, está no Sermão do Monte, sim, lá em Mateus capítulo 5, não é isso? Então a pessoa pensa assim, é muito sofrimento renunciar à minha justiça própria e pedir perdão ou liberar perdão para alguém. Aí eu pergunto para os dois, eu queria ouvir o Tiago e depois o Açoí sobre isso. O que é mais sofrimento? Essa é a questão. É obedecer a Cristo, engolir o choro ali, parar de fazer bico, procurar aquela pessoa, consertar com ela ou não fazê-lo? Essa é a questão. O que causa mais sofrimento? Porque a gente sabe, vou dar um spoiler aqui, tá? Dos problemas emocionais que geram problemas físicos. Isso é ciência. Não estou falando de Bíblia aqui, sim, nem de especulações. Nós sabemos de pessoas que desenvolveram tumores, né, por mágoa, por ressentimento. O que é, então, mais sofrimento? Obedecer a Cristo ou desobedecer? Depende, né, também. Eu fui meio esquivo aqui na minha resposta, né? Mas não, depende, porque vai depender de como está o seu coração, como está o seu entendimento. Porque eu creio que nós não perdoamos e, consequentemente, não obedecemos, né? João 14:15 vai dizer, né? É aquele que me ama, base os meus mandamentos. Ele não está falando de alguns mandamentos.
Os mandamentos, ponto final, é tudo, né? Você falou do Sermão do Monte. Sermão do Monte, né, diferente de que a maioria pensa, Jesus não desceu o nível, né, para apaziguar e melhorar a situação daqueles que estavam seguindo a lei. Pelo contrário, ele levantou o sarrafo. Ele colocou na 10ª potência ali. Então, assim, ele levou o conceito, né, de obediência à lei, né? E aí que está a questão, o X da questão, né? Nós não perdoamos, por exemplo, no exemplo que o senhor usou aqui, para nós, se nós não tivermos, né, o coração mudado, né, entendimento, o senso de justiça próprio nosso, é mais conveniente nós não perdoarmos, porque a gente não perdeu, a gente não cedeu, nós ganhamos. Só que aí quando nós voltamos para a palavra e entendemos que, independente do que aconteça, nós temos que liberar perdão, nós temos que perdoar, é um mandamento, nós exercemos, né, o perdão assim como foi exercido a nós, mesmo, como você disse, sem merecermos, né, e não merecemos mesmo, isso é fato. Isso implica que nós não estamos aplicando o nosso senso de justiça próprio. Então nós não ficamos felizes com isso, porque nós não ganhamos, teoricamente, né? Nós não ganhamos. E aí nós ficamos tristes. Isso dói. Isso gera mais sofrimento. Exato. Quando nós não temos a percepção correta do que realmente é ser um discípulo de Cristo. É isso mesmo, Açoí? É mais sofrimento desobedecer a Cristo do que obedecer? Com certeza. Então nós vamos desconstruir essa ideia aqui de que seguir a Jesus é uma luta, né, sem fim. Sim, sim. Desafiador. É estreito, é apertado, mas tem muita bênção, né? Com certeza. Uma leveza de vida aí que não tem para quem desobedece. É uma transformação completa, né, pastor? O Espírito Santo, ele regenera mesmo a pessoa, ele gera de novo. O senhor estava falando a respeito do sofrimento. O sofrimento, às vezes, ele vai ser mais momentâneo. Quando você está obedecendo ao Senhor, vai renunciar, vai dar aquela dor, mas logo em seguida já vem aquele alívio de você estar fazendo aquilo que é o correto à luz da palavra de Deus e à luz dos ensinamentos de Cristo. Você citou Paulo aí, né? Os sofrimentos leves e momentâneos. E momentâneos, justamente. Uma hora passa. Uma hora passa. Agora, quando a pessoa, a gente estava até conversando a respeito disso, ela vai nutrindo essas coisas malignas dentro de si, por exemplo, nós estamos falando aqui de perdão. O ódio é uma ruína para a vida de qualquer pessoa, tanto na parte física, parte emocional, parte espiritual. As pessoas desenvolvem realmente enfermidades. Poderíamos dizer que é uma cadeia, a pessoa está presa ali dentro? É uma cadeia. A pessoa realmente ela está algemada, está acorrentada, e a chave para poder quebrar essa cadeia é Jesus, e a pessoa aceitando realmente Jesus chegar e abrir aquela cadeia para ele renunciar, falar: Senhor, eu preciso perdoar, mas eu não sei como fazer. Por mais que eu não concorde em ter que fazer isso, eu sei que eu vou ter que fazer. Então vai gerando esse efeito de transformação contínua, dia após dia, e conforme o senhor falou, a caminhada com o Senhor, com Jesus, só quem caminha com Cristo sabe as experiências inenarráveis que ele pode proporcionar a uma pessoa que realmente está se entregando a ele verdadeiramente. E o Espírito Santo, quando ele muda esse entendimento, Paulo também vai dizer lá em Gálatas 2:20, que já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, querido amigo, ouvinte, você que está nos ouvindo, você que está... Agora o Espírito Santo está trabalhando no seu coração essa questão da renúncia. Saiba disso, Jesus ele tem uma nova caminhada para você. E é algo que é Ele quem vai reger na sua estrutura física, emocional, espiritual, para que você tenha uma novidade de vida, algo realmente diferencial, um mover sobrenatural de divisor de águas na sua trajetória. Glória a Deus, eu sou aí. Tiago, Jesus é o nosso modelo em tudo, né? E quando Ele pede para que a gente renuncie, né, a algumas coisas que nos prendem, nos impedem de avançar e de segui-lo, é porque ele fez primeiro, né? Jesus não nos pediu nada que ele não tenha feito. E você falou aí que sobre humildade, né? Para renunciar, você usou a expressão assim: eu não sei.
E para mim a maior definição de humildade, eu falei isso num sermão recente lá na igreja, sobre o jugo de Jesus. Humildade, ele diz: aprendam comigo que sou manso e humilde. E humildade é dizer eu não sei. E é difícil renunciar por isso. A gente acha que sabe, a gente acha que consegue gerir a família do jeito que a gente foi ensinado, a gente acha que consegue tocar os negócios da forma que a gente foi orientado a fazê-lo e gerenciar nossas emoções da forma que a gente acha que sabe. E a gente vê que isso dá errado, né? Então, Tiago, é preciso muita humildade, como Jesus, que abriu mão de tudo, né, de toda a sua glória, para obedecer o Pai. E ele diz lá em João 5, ele diz assim: olha, eu não faço nada por mim mesmo, mas eu faço como o Pai me orienta a fazer. Então Jesus também colocou o pescoço no jugo do Pai, né? Olha, eu abro mão aqui, estou sendo dirigido pelo Senhor. Me mostra a tua vontade, faça o teu querer na minha vida. Ele vai fazer essa oração no Getsemane, inclusive, né? Que não seja como eu quero, mas seja feita a tua vontade. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas faz o teu querer. Estou aqui aberto e pronto para te obedecer. É muito necessária essa humildade, Tiago, e é difícil. Por que é tão difícil a gente se humilhar e se render a alguém que sabe mais da vida? Aliás, é o único que sabe, né? Porque ele nos gerou. Por que é tão difícil assim vencer esse orgulho aí? Pois é, né? Tem uma coisinha, uma palavrinha de 3 letras, né? Ego. Ego. Essa palavrinha, ela persegue o ser humano, né? E uns mais, outros menos, mas todo mundo é duramente dominado, né, por isso, né? Então o se submeter, né, à condução de uma outra pessoa que sabe mais que nós, por mais que nós sabemos que ela sabe mais do que nós, é doído, porque é um reconhecimento da nossa incapacidade, da nossa falta de sabedoria para poder lidar com as coisas da vida, que nós julgamos ser muito sabedores, né? E isso... Agora me responde um negócio que me intriga isso. Por exemplo, eu sou inventariante lá da minha família, da casa que o meu pai deixou lá. Tá? O que eu fiz? Eu procurei um advogado. Né? Tava conversando aqui com a Débora lá da igreja, que é uma excelente advogada, né? E ela me dando orientação ali dos primeiros passos. Por que a gente procura um advogado que a gente não sabe? Se tem noção mínima, a gente é leigo no assunto. Por que você vai num médico especialista, né, em pulmão, especialista em coração? Você se rende a isso facilmente. Você leva o seu carro no mecânico que vai dar conta daquele problema. Porque quando a gente fala da vida, a gente tem tanta dificuldade de entregar ao especialista, que é Jesus? Tem um fator simples, né? Porque qualquer um desses especialistas que você comentou, médico, advogado, dentista, psicólogo, seja qual for, mecânico, às vezes tem muita gente que não vai no mecânico porque ele é bom na gambiarra, né? Então, ele não vai no mecânico. Isso também. Tem isso também. Mas assim, por quê? Porque o fato de você ou consultar, por exemplo, um advogado, você tem a opção de não fazer segundo o que ele quis e mesmo assim ainda tentar dar o seu jeito, né? Nós também temos a opção de escolher não seguir Jesus. É uma opção tola, mas não podemos ser discípulos. Não há prerrogativa dentro do contexto de Jesus que nos permita continuar seguindo, porque o texto, por exemplo, de Lucas 15, de Lucas 14, que nós estamos lendo, logo no comecinho do 25 aqui, ele vai falar: grandes multidões acompanhavam Jesus. Né? Então, assim, tinha uma renca de pessoas ali que estavam andando ali e provavelmente na expectativa, eu vou andar com ele e vou continuar sendo o que eu sou. E eu creio que dentro desse contexto aqui, quando ele verbaliza tudo que nós estamos falando aqui, né, desse texto, ele está realmente colocando a pratos limpos ali qual é a condição e como não há uma segunda opção para continuar seguindo ali. Você pode até andar de longe,
Mas vai chegar no dia que você está diante da porta, né, da eternidade, e você não vai continuar com ele. Você pode até achar e esse é um dos maiores absurdos, né, de qualquer ser humano pode cometer. Andar uma vida inteira olhando Jesus e achando que está caminhando com ele, e no dia realmente que você for passar a eternidade com ele, você não continuar o caminho com ele, porque não há meio termo, não há possibilidade, né, de seguir ele para a eternidade se nós não seguimos ele aqui, né? Quando Jesus vai ali, né, na grande comissão, que ele começa a direcionar os discípulos ali e falar, né, que ide fazer discípulos por todas as nações, né? Eu achei muito interessante esse texto, que a fala dele ali não é assim, vão e falem e busquem engajamento, não busque pessoas que queiram somente me conhecer, mas que queiram ser meus discípulos. Ele não deixa margem. Ensinando-os a guardar todos os que você tem ensinado. Os seus mandamentos. Tá vendo assim como é que quero uma galera de obedientes, né? Não tem brecha. Aí que tá. Uma multidão de seguidores. Isso. Então assim, sabe por quê? E aí entra numa preocupação que eu acho que é o que me fez esse texto, né? Ao ler esse texto, me trouxe muito à tona, né? Nós temos igrejas e infelizmente, né, igrejas próximas, né, e se nós não tomarmos cuidados, nós podemos cair nesse mesmo erro, né, de estar criando seguidores e não discípulos, né, pregando algo diferente daquilo que Jesus nos mandou pregar, que é o discipulado. Por isso, voltando a essa pergunta, por isso que muitas das vezes nós temos mais facilidade de ouvir um advogado, um médico, que ele vai dar uma orientação extremamente pertinente, porque ele tem conhecimento de causa, ele estudou para aquilo, ele sabe do que está falando, muito mais do que nós. Mas se você reparar bem ao fundo mesmo, às vezes a gente usa ali da resposta que ele nos dá e adequa ela à nossa realidade. A gente até segue, mas se a gente acha que tem como fazer algum adendo, uma melhoria, nós nos julgamos capazes também de fazer. E com Jesus não há essa possibilidade. É isso aí, Tiagão. Jesus, ele parece, né, que ele não tem crise, né, emocional, existencial, e ele não está preocupado se as pessoas vão deixar de segui-lo, não. Multidões, como o Tiago falou muito bem, o acompanhavam, mas ele endurece ali o discurso até de forma intencional, para dar uma selecionada. Vamos ver quem está comigo aqui por amor, quer ir até o fim, ou quem está atrás dos pães, dos peixes. Lá em João 6, a Bíblia diz que muita gente o abandonou, né, por causa de discursos como esse aqui. Exatamente. E ficaram ali os 12, ele ainda disse, e vocês, querem ir embora também? Como fica isso, falando da igreja atual, né? Da igreja brasileira, mundial, que, como o Tiago disse, muitas vezes flexibiliza a mensagem do evangelho para não perder pessoas. Que conselho você daria aí, se de repente tiver algum líder aqui nos ouvindo, né? Esse risco aí de tornar mais flexível, né, o evangelho. Alguns dizem propor uma reforma na porta, para a porta ficar mais larga, para poder aceitar algumas coisas que a gente vê aí, né? Comportamentos sexuais inadequados, né? Relacionamentos que a Bíblia não autoriza, vícios, costumes, hábitos, a corrupção, a mentira, a desonestidade. Tiraram algumas Tem passagens gente que acha bíblicas, tirar algumas questões da Bíblia, né? É terrível isso. Como é que fica isso aí, Açoi? Nós estamos vivendo, eu creio que no final dos tempos, né? Muitas coisas estão mostrando aí que Jesus está perto de voltar. Glória a Deus. E a Bíblia diz que vai buscar uma igreja imaculada, uma igreja santa, sem mancha, sem ruga. É um desafio, eu queria que você nos ajudasse aí a ficar fiel até o final. Amém. Nessa passagem que nós lemos aqui, Jesus ele já estava falando para aquela multidão, Tiago bem disse, os riscos mesmo. Fala, vocês querem me seguir? Eles vão ter que renunciar, vão ter que tomar a cruz, vir após mim. E ele usou aquela alegoria tanto da construção da torre,
quanto do rei que vai guerrear, não é? Falando a respeito realmente dos riscos. E nós vemos na palavra de Deus dizendo que o evangelho ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É um poder que ele flui da parte do próprio Deus, e nosso Deus ele é imutável. Deus não negocia seus princípios. Deus ele permanece o mesmo para todo sempre, conforme o senhor bem disse agora aqui anteriormente. Infelizmente nós vemos hoje em dia essas aberrações, as pessoas querem pegar, deturpar a palavra, tentar alargar a porta. Mas o evangelho ele continua o mesmo, e o Jesus ele não vai negociar isso. E muitas pessoas não entendem, pastor, até que em Tiago 4:4 está escrito: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? A pessoa ela acha realmente que ela pode flexibilizar o evangelho, ter uma caminhada morna, uma caminhada de mornidão espiritual. Fala, não, eu vou à igreja, eu sirvo a Deus, mas esse ponto aqui eu não vou querer mexer, e Deus vai entender. Deus é amor, ele não vai me tratar dessa e dessa forma. Mas Tiago ele continua dizendo assim: qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Isso é seríssimo. Não dá para ter meio termo, não, né? Ou vai ou não vai mesmo. Ou é amigo ou é inimigo. E uma coisa muito séria, pastor, na carta ali que o Senhor ele inspira João para poder escrever em Apocalipse, quando nós vemos capítulo de número 3, versículo 16, falando a respeito da igreja de Laodiceia, aquele estado de mornidão espiritual, o morno é vomitado da boca de Deus. Isso é muito sério, né? O meio termo ele não vai passar. E é por isso que Jesus ele já fala conosco de antemão: ó, você quer vir até mim? Você vai ter as suas lutas, as suas dificuldades, vai ter que abrir mão de si mesmo, mas vai ser uma nova criatura e vai gozar das benécias da presença do Senhor. E aquela igreja ali era a igreja top da época, né? Se a gente tivesse essa igreja hoje, talvez muitos escolheriam ir para ela por causa da estética, sim, por causa da boa música. Era uma igreja de muitos recursos, né? Estava num lugar de muitos recursos. Talvez muitos optassem por ela pela estética, pela aparência, talvez pela mensagem, né? Humanizada ali, né? Mais para o homem, né? Do que para Cristo. E Jesus estava do lado de fora. Pois é. Muito bem lembrado. Só que aos olhos de Deus era uma igreja morna, não era quente nem fria, de dupla identidade, e que cultuavam um Jesus que não estava lá dentro, estava do lado de fora. Então isso é muito sério o que você falou aí, Açor. Eles criaram uma figura de Jesus para que eles adorassem. Eles amoldaram mesmo um padrão para que eles fizessem nosso adoração. Jesus aceita isso, e vamos adorá-lo. É um negócio terrível. Estamos caminhando aí para o final do programa. É uma pena que já está chegando ao final esse assunto. Acho que esse assunto dá para continuar sexta-feira que vem, né? Seguir a Jesus é tudo ou nada. É isso aí, meu querido ouvinte. Estamos chegando ao final do PIBcast. É uma pena, como diz, toda vez a gente repete esse mesmo discurso, né? É uma pena, porque realmente é muito bom estar aqui conversando, e eu já quero mandar aí meu agradecimento a todos, né? E também mandar um abraço aí à minha esposa que está escutando, Natal, Danilo, meu pai também já mandou um oi aqui, e a todos os nossos ouvintes fiéis que têm acompanhado esse programa. Espero que esse programa também tenha abençoado sua vida. Nós vamos falar das programações da semana da nossa amada igreja. Você que é de Ipanema, você que não, ou que está passando por Ipanema, está convidado a estar conosco ali nesse final de semana. Se você não tem nenhuma igreja para ir, né, você já está convidado. Ali na Praça Joaquim de Abreu, número 85, próximo a Nilo Moraes Pinheiro, saída aqui para Pocrane, facinho de achar, do lado do Smart Supermercado, facinho ali. Hoje, sexta-feira, nós vamos ter uma programação da Juventude, tem vigília na casa do irmão Eliseu, a partir das 8h30, saindo da porta da igreja. Você é convidado. Eu acho que não tem mais vaga no ônibus, mas se você tiver carro, né, pode chegar ali que acompanha a comitiva que vai saindo para lá. Vai ser um momento de muita adoração, muita busca, e que certamente vai edificar nossas vidas. Hoje, também à noite, tem judô, tem futebol no caminho. Então, você que tem aí seu filho adolescente, hoje é adolescente, não é? Ali pode estar a partir das 7h30,
18 horas ali, 18h30 na igreja. E amanhã, pela manhã também temos novamente o Futebol no Caminho para as faixas etárias menores, né? A partir das 7 horas ali você manda seu filho para lá, que vai ser bem assistido e cuidado ali. Além de ouvir a palavra, vai poder se exercitar. Pelo domingo temos EBD às 9 horas da manhã. Você é convidado, o pastor Dito vai estar trazendo a palavra na manhã e também à noite. Então vai beber aí de golada aí da palavra do nosso pastor Dito. E também às 19 horas no culto logo mais à noite. E durante toda a semana a igreja está repleta de programações, Papo de Homem na terça-feira, entre elas, embaixadores, mensageiras e por aí vai. Siga-nos no Instagram, PIBMG Ipanema, fácil de achar ali, no YouTube também, Igreja Batista de Ipanema, você vai achar o nosso canal, e também no Spotify. Esse programa daqui a pouco vai estar subindo para lá, se você procurar PIBcast no Spotify. É isso aí. A gente sempre disponibiliza, né, a gravação do programa aí, se você quiser até compartilhar com alguém. Nós estamos aí desfalcados do pastor Fernando, o jovem pastor Fernando, que está desfrutando das suas férias, aproveitando as férias para cuidar da sua tia lá no Rio. Pastorzão, se você estiver ouvindo esse programa ou vier a ouvi-lo, que Deus te abençoe. E tenha aí um tempo de descanso para a glória do Senhor Jesus. A Suí, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. A Suí vai voltar sexta que vem, tá, Suí? A gente continuar esse assunto aqui. Seguir a Jesus é tudo ou nada. Queria que você desse o seu alô pro pessoal aí, sua consideração final, e depois estivesse orando, agradecendo por mais uma manhã abençoada, pela vida do Felipe que está aqui nos ajudando. Obrigado, tá, Felipe? E aí assim você ora e a gente encerra até sexta-feira que vem, se Deus assim nos permitir. Amém. Pastor, eu queria agradecer a oportunidade, viu? Muito obrigado pelo carinho, pela confiança do senhor, Tiago, o pastor Fernando também, um abraço carinhoso. Felipe Silva, a gente já se conhece há muito tempo também, né, Felipe? É só uma potência a voz desse homem, olha lá, ele tá até rindo aqui nos bastidores, olha lá, ele tá todo encabulado. Gente boa demais, uma bênção. E você que está nos acompanhando, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, que o Espírito Santo continue trabalhando na sua vida, e já peça ao Senhor para trabalhar essa questão da renúncia no seu coração, na sua mente, lembrando que renunciar significa desistir voluntariamente de algo. Desista da sua vida por amor a Jesus. Fala, Senhor, o volante está nas suas mãos, eu quero uma condução diferente. E depois você vai até ligar aqui para a rádio, vai mandar mensagem para nós e vai falar verdadeiramente. Deu certo. Eu soltei o volante, coloquei na mão de Jesus e agora está com outra caminhada, está com outro direcionamento. Você tem que falar alguma coisa? Não, pode orar aí e abençoar o pessoal de casa para a gente terminar. Amém. Glória a Deus. Vamos orar então, queridos. Um abraço aos nossos irmãos aí da Primeira Igreja Batista de Ipanema. Você também, independente do seu credo, da sua denominação religiosa, que o Senhor esteja te abençoando e edificando a sua vida com essa palavra. Luiz, meu amor, também um abraço carinhoso, tá? Deus te abençoe. O Tiago olhou você, né? Então depois a gente chega em casa depois, né? Olha, elas ficam olhando pra gente, o meu abraço você não lembra, né? Mas vamos orar então nesse momento. Querido Deus, nós queremos mais uma vez bendizer o teu santo nome, te enaltecer por mais essa manhã, por mais essa semana que o Senhor tem permitido que nós venhamos a quase já estarmos terminando, lutando e sendo vitoriosos pela tua presença, pelo teu poder. Lemos um texto hoje, meu Pai, que impactou os nossos corações, as nossas mentes, e pedimos a Ti que o Senhor seja realmente o guia das nossas vidas. Pai, esse ouvinte que está dizendo agora, nesse momento, Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu estou renunciando à minha vontade, eu estou renunciando à minha criação, o que eu acho que é certo ou o que eu acho que é errado, eu quero que o Senhor esteja conduzindo, porque eu entendi que verdadeiramente vale a pena seguir ao Senhor e eu estou disposto a renunciar por amor a Ti. Pai, contempla todas essas pessoas, todos esses ouvintes e as nossas vidas também, que continuamente seja gerado em nós o caráter de Cristo e que nós estejamos sendo purificados continuamente pelo Teu poder, pela Tua unção, meu Pai, pela Tua presença gloriosa, e que o Senhor continue usando essa rádio como um instrumento
maravilhoso, poderoso de evangelismo para que a tua palavra venha chegar a todos quantos forem impactados através do 87,9. E nós oramos assim, meu Pai querido, continue à frente de todas as coisas, nos dando toda a conduzindo toda a nossa vida, no decorrer de toda a nossa trajetória, e nós entregamos tudo diante de Ti, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.